Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta e 26 de março de 2021 e são 7h45 da manhã e vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Talvez eu dissesse: olá, mas que tipo de... É isso. É bom voltar. É isso. É sempre bom a gente, de fato, se preparar antes de entrar no lugar. Talvez. Mas que tipo de argumento, quer dizer, que tipo de elemento eu poderia usar, sei lá, talvez para me fermentar? Não, para me estabilizar. É isso. Isso. Eu poderia talvez pensar em levitar. Ah, mas ninguém entra um mágico poderia. Mas mágica não é algo assim bom a gente usar diante de... Também tem isso. É melhor de fato calcular. Não, mas calcular também é algo assim, sei lá, pode não combinar. É verdade. Nem sempre a coisa pode caminhar. Quer dizer, combinar. Talvez. Mas o que seria necessário para de fato eu ao mesmo tempo levitar e ao mesmo tempo caminhar? Sim, manifestando essa leveza, quer dizer, talvez essa certeza, não sei não, talvez viessem com tantas argumentações, eu não sei não. O bom mesmo é, mas respirar também não é algo assim tão fácil de realizar. Sim, porque também teria que saber pesar, porque eu não posso encher a barriga de ar, aí vou pesar. Mas também se não colocar ar, aí vou de fato levitar. É arriscado até de fato, é voar, sair assim em todo lugar. Não. Ah, vamos começar, é isso. Vamos começar. O que deseja realizar? Santo, eu nem sabia que antes do bom dia dar, ou oi em qualquer lugar, já tinha que de fato, não sei, carta de apresentação. Ah, sim, essa é a questão. Então, mas como fazer uma carta de apresentação? Também tem essa complicação. Não, mas tem que pensar. Vamos, de fato, é, é isso. Sem mais pensar. Não. Santo, também eu tenho que balancear. Sim, a balança usar. É isso. Se eu quero saber como de fato entrar, me comportar, que palavra usar, que tipo de fórmula se encaixar, talvez eu imaginasse uma balança. É isso, assim eu iria saber o tanto de ar que eu tenho que usar para colocar. É a visão perfeita. O quê? Sim, essa é a melhor carta de apresentação que eu poderia usar. Imagine de fato o corpo sendo essa balança. Quando eu tiro um pé para usar, o outro vai pesar. Assim, quando eu colocar o pé cá, aí eu vou poder o outro levantar. Santo, que balança perfeita é esse corpo. Mas a questão, de fato, essa nossa falta de visão. O quê? Sim, porque não dá para a gente, de fato, acreditar que a gente vai poder controlar as coisas que estão no ar.
Não temos essa visão maravilhosa de que nós sabemos de fato nos balancear. Desde quando? Santo. Sim, porque se o homem sobre si, essa árvore que soube caminhar, é porque o tempo todo ele esteve de fato a ser a balança perfeita que Deus esteve a criar. No seu pulmão o ar esteve a entrar. Soube de fato limpar, okay? Tirar tudo de ar, distribuir, o que? Sim, para de fato os outros órgãos também alcançar aquilo que é o ar, a água. Santo, essa é a questão, a hidratação, aquela que a gente não consegue alcançar com a razão, não. É que complicação, santo, que complicação. Mas se eu de fato preciso dessa respiração, fazer a transpiração, essa limpeza que de fato me dá essa conexão. Sim, a pele de fato é algo que a gente precisa. Santo, é o nosso maior pulmão. Que complicação. Como é que eu vou de fato explicar isso? É isso. Mas Deus disse, basta você sair a caminhar e deixando de fato eu te levar. Aí eu disse, santo. Aí Deus começou a me abraçar, me apertar. E eu sentia muitas vezes me sufocar. Eu disse, tem algo errado nesse lugar. Sim, sabe como é que é? Parecia que o corpo se esforçava até para tirar o pé do lugar. Eu disse, mas se Deus está a me abraçar, usando de fato tudo aquilo que Ele esteve a criar, sim, a estabilidade para o planeta de fato levitar e ao mesmo tempo caminhar sem nos prejudicar. Eu disse, meu Deus, agora que vai de fato danar. Se o corpo humano tem esse pulmão tão peculiar que pode de fato caminhar nesta bolha de ar, chamado de fato planeta solar, como é que eu vou explicar que o planeta solar está prestes a ser um planeta lunar com tudo aquilo que nós resolvemos realizar, sem em nenhum momento nos responsabilizar? Sim, abrindo cratera. Porque, sim, para de fato a gente pegar uma certa bolha de ar que a gente tinha certeza que a gente era capaz não só de perfurar, a gente de fato enxertar o quê? Oh, meu Deus, aquilo que a biologia esteve a nos dar. E depois a gente, com certeza, o que ele iria colar. E de uma forma que a gente iria, com toda certeza, saber alcançar um pensamento tão grandioso, que a gente poderia entrar em qualquer lugar para chantagear e dizer: é melhor de fato aceitar as condições de vida do lugar. A gente precisa estabelecer uma ciência elementar. É desde quando que, de fato, o homem resolveu, quer dizer, desde quando que o homem pensava na ciência que executava? Também tem essa. Havia um tempo, quer dizer, houve um tempo em que a ciência usava a sabedoria que Deus nos dava. Sim, porque considerava de fato tudo aquilo que tinha na casa. Não saía por aí de fato usando máquina. O quê? Sem de fato avisar nada. Sabe como é que é? Encharcando de fato a casa de água. Santo, mas a água, quer dizer, a casa já não era enxertada de água?
Quer dizer, a casa já não era de fato cheia, quer dizer, a casa já não era o suficiente enxaguada, quer dizer, encharcada. A questão é essa. A gente, quer dizer, a gente tem uma pele. Pele? Sim, uma pele que nos ajudava. Porque a pele o tempo todo respirava. Fazia aquela parte, quer dizer, a respiração do pulmão, a pele completava. Sendo de fato o maior órgão vivo da nossa casa. O quê? Tudo aquilo, quer dizer, todos os órgãos, a nossa pele beneficiava. Santo? O quê? Sim, porque a pele o tempo todo esticava. O quê? Murchava. O quê? Não tô acusando. É isso. Era essa, nessa proporção. O pulmão, de fato, inflava. E a pele acompanhava. O quê? Aí a pele também respirava, transpirava. A pele, de fato, sempre se encharcava. O quê? É isso, ainda tem mais essa. O quê? Sim, aí, de fato, ela alimentava a carne. O quê? Ela alimentava essa carne. Lavava? Sempre assim a pele. Uma coisa assim, feita assim de forma imediata. O quê? Sabe como é que é? Você está com sede e na mesma hora você beber água e a sede aliviar. O que ia ser aliviada? Quer dizer, e a garganta de fato, o quê? Na mesma da hora. Coisa foi coisa assim. É papum, 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 papum. É o que a pele pode realizar? Não, a pele realiza de forma, como é que eu posso falar? Feito hóstia. Hóstia? Sim, feito hóstia no altar. Quanto mais a gente estar a precisar, ela imediatamente busca água em algum lugar. O que? E suga, tira. O que traz? O que? Para a nossa carne não ressecar. Assim, de fato, o sangue vai poder circular, nervo de fato. O que é isso? Poder realizar tudo aquilo que ele tem que fazer. Sabe como é que é? Quando de fato a gente, quer dizer, o nosso pulmão começa a adoecer, aí a gente começa, a nossa pele também começa a, de alguma maneira, é do tipo apodrecer. Apodrecer é, sabe, quando o pulmão ele começa de fato a fraquejar, assim, quando ele tem que inflar com aquela força, aquele poder para poder jorrar muito ar. Aquele ar que a nossa sabedoria não consegue alcançar. Aí a nossa pele começa de fato a buscar. O quê? É isso, buscar água em tudo quanto é lugar. Sim, porque o pulmão tinha que jorrar. Vapor, vapor, vaporizador, o pulmão é aquele vaporizador. Aí quando começa de fato, aí a nossa pele começa, é do tipo apodrecer mesmo. Ela sente uma dificuldade tão grande, tão grande, tão grande que a gente fica assim, santo Deus. Aí imediatamente a gente nem vê. O quê? Sim, as coisas que ela começa a fazer. Aí o corpo começa a doer. Doer? Sim, é nossa pele. O quê? Sim, a pele que está a apodrecer. Ela começa de fato a verter esse tipo de sentimento que ela está a ter. O que sim, ela começa de fato a doer, aquela angústia, aquele peso, aquele sentimento de que ela está perdendo o poder. A pele? É. Aí a gente fica assim sem saber por quê. O quê? Aí, sabe como é que é? Quando ela começa de fato a apodrecer, sente esse sentimento assim, tá perdendo poder, essa coisa toda. Aí ela começa a ferver.
a pele, ela começa de fato a ferver, ela fica procurando de fato alguma coisa para ela de fato se manter. Santo, é melhor de fato secar, oxe, do que criar ferida no lugar. Santo, aí ela começa de fato a evaporar. É isso. Ela busca de fato ferver, busca água em tudo quanto é lugar. Aí começa a ferver, você começa a desidratar. Aí o pulmão começa de fato a reclamar. Sente aquela necessidade dele se esforçar. Mas aí ele fica assim, o quê? Ele começa de fato a procurar ar. O quê? Sim, aí é aquele esforço da gente respirar. O quê? É o pulmão que está de fato tentando de fato se alimentar para a pele ajudar. Santo Deus, é a visão da balança. Um pé começa a pesar e não consegue, quer tirar outro pé para poder ajudar. É o pulmão e a pele ali, ó. Parece que estão assim. O quê? Não é brigando, não. É lutando, batalhando, batalhando de um caldo lá. Uma batalha intensa. O quê? Aí o sangue começa de fato, o quê? A buscar uma solução para ele continuar a circular. Ele sente os efeitos. O quê? Os efeitos começam a chegar. Aí o próprio sangue, o quê? Com medo de coagular, sabendo que os dois estão ali a batalhar, batalhar, batalhar. Aí, sabe como é que é? Aquele sistema vascular. O quê? Aí começa de alguma maneira a fraquejar. Fraco, vai ficando fraco. O quê? Aí não tem jeito. O quê? Parece gotículas de orvalho. O quê? Se a formar, você nem consegue enxergar. De repente, uma bolinha tão pequenininha de ar, tão pequenininha de ar. Aí logo o sistema vascular começa a desesperar. Começa a ter mais força. O quê? Se a máquina querendo se livrar da tal bolinha de ar e começa a produzir. O quê? O problema é esse. São pequenas partículas tentando de fato tirar aquele dali. O quê? É isso, contribuir. Mas isso aí muitas vezes é o nosso fim. Fim? Sim, porque sabe como é que é? Tentar de fato a guerra ganhar é uma coisa. Mas se a gente sair do lugar onde a gente está, para de fato batalhar, qual é a possibilidade também de a gente não ficar lá? Aí começa de fato o que essas bolinhas, o organismo começou a produzir para de fato conseguir eliminar aquela bolinha ali. Aí começa de fato o que? A não conseguir, aí vai ficando solta por ali. Solta? Solta aí vai, ou criando aquela dificuldade, a dificuldade e as outras começam de fato a tentar, o quê? Aí parece que vive aquela insanidade, o que? Desespero, desespero, o quê? Nesse sistema aí o sangue começa de fato assim, como se tivesse querendo assim, ó, juntar força, que ele é condensar assim, acumula ali num lugar, para ver se consegue e jogar a bolha de ar. Mas se de fato a coisa acontecer no lugar onde não tem que ser, o quê? Aí com toda certeza o sangue vai derreter. O quê? Você não vai ter como fazer não. Porque se juntou ali e não conseguiu de fato jogar a bolha de ar para outro lugar, para se livrar e continuar a circular. Porque a dificuldade começa a se generalizar. Aí com toda certeza ele vai procurar. O quê? Um meio de abrir. O quê? Sabe como é que é? Porque esse sistema também tem poros para respirar. E a gente nem consegue de fato enxergar. Aí ele vai de fato, ó, ok? Enlarguecer, alargamento. E aí de fato começa a tirar o excesso de sangue de lugar como uma maneira de fato de conseguir o trabalho continuar. Aí a depender de onde de fato o sangue vai jorrar, é aquilo que diz, pega. O quê? Pega para capar. Por quê? Porque todo o organismo vai perdendo essa identidade tão peculiar. O quê?
Por isso que digo, é tão difícil a gente de fato não buscar o DNA, a identidade peculiar. O que é do organismo? O quê? Aí aquele tem que ter um sentido. O que faz sentido. O organismo busca de fato aquele que a sua identidade, o ser vivo. E tem, esse é um vínculo lindo ali. Aí, quando você de fato não consegue encaixar aquele ser vivo ali, porque tá tudo ali fora. Porque sim, é tanta coisa que você começa de fato a pensar, uma confusão tão grande. Santo Deus, começa a se apresentar. A gente até pensa que a gente está a delirar, mas não é não. É a gente querendo de fato usar a máquina. O que Deus esteve a nos dar. Porque até então era o organismo tentando o tempo todo trabalhar. Mas quando de fato chega nesse momento em que você começa de fato a ter essa sensação de delirar, é o desespero. Porque aí o ar, o que começa a faltar, começa a faltar, começa a faltar, você não consegue de fato, o que nem caminhar nem levitar. Você tem essa sensação de que você precisa, o que é do tipo condensar. O que você tenta de fato é ficar no lugar, você sente essa necessidade. Você diz para você, eu preciso me acalmar e ficar nesse lugar. Porque a sensação é que, de fato, você está a se afastar, a se afastar. E aí? Aí é aquela falta, aquela falta de ar. Você sabe, a pele querendo de fato ou se hidratar. Com medo de fato. O pulmão começa de fato a sentir uma dificuldade. E tanto, o que para inflar, murchar, inflar. E fica ali. Aí quanto mais de fato eu não consigo de fato me conectar com a máquina, que de fato pode ajudar. E pode, tem um elemento vivo lá, que se a gente conseguir de fato acessar, aí a gente consegue de fato buscar o alimento vivo do DNA. E tem alimento vivo do DNA, é um alimento que a gente ainda nem consegue de fato identificar. E é alimento assim, do tipo particular, é a identidade. O quê? Essa identidade que a gente de fato não consegue em nós mesmos plantar. E como explicar? Tem gente que vai, tem gente que vem. Ah, mas isso aí depende. Nós estamos falando de algo que estiver a criar e que em cada corpo, o quê? Em cada corpo, de fato, estar a encontrar um meio próprio de se multiplicar. Santo Deus! Por quê? É porque, de fato, como não temos, de fato, essa capacidade toda de viajar no nosso sistema, ou se no sistema, que é o DNA, e buscar, de fato, a vacina lá, aí é sorte ou azar. É o quê? É aquilo que o corpo pode realizar. Mas nem sempre, de fato, a gente se salvar significa que a gente não vai se danar. O quê? Sim, porque sabe como é que é? Nós estamos falando de um elemento muito complicado de se conceituar. A gente não pode sequer comemorar. O quê? A gente não sabe se vai ser uma bomba de ar nesse lugar ou onde de fato vão nos enterrar. Porque o problema com toda certeza tende a se multiplicar. Porque os dois pulmões precisam respirar. A gente não pode dizer de fato para o órgão assim não fazer. Isso é o mesmo que morrer. Mas morrer não significa que a liberdade do corpo a gente vai ter. Santo Deus. Então, o que eles estiveram a fazer? Trazer, quer dizer, trouxeram
Elementos que a gente não, quer dizer, não existe de fato. Quer dizer, trouxeram elementos que não tem como a gente, quer dizer, o que eles tiveram a fazer foi trazer certos elementos, quer dizer, tentaram, quer dizer, é, eles inverteram. Por quê? Santo Deus. É a mesma coisa de você pegar gelo e derreter. Mas isso aí até a própria natureza sempre esteve a fazer. A questão é que eles utilizaram o bicho para comer aquilo que de fato a natureza estava a fazer, enquanto o gelo esteve a derreter. E esses bichos é que conseguiram de fato viver o inacreditável que a gente ainda não conseguiu entender. Santo Deus. Então o que a gente está a viver é aquilo que os bichos estiveram a fazer com o gelo que eles estiveram a derreter. Isso. Santo. Isso é um caso específico. Pois é, muito específico. É uma coisa esquisita. É do tipo esquisito, esquisito, esquisito. É isso, é você de fato entrar no hospício e de fato acreditar que lá você vai poder de fato justificar as absurdidades que se passam no lugar. Tá vendo? É como você entrar de fato no lugar e justificar que de fato doente está a apanhar, está de fato sujo, a se drogar, que a dependência está o tempo todo lá, que a gente usa o tempo todo meios de manipular. É muito difícil. Santo Deus, Pai, eu lhe pedi hoje algo assim, bem, bem particular. Deus disse assim, olha, se eu lhe pedir para chorar, você vai realizar? Eu disse para Deus. Claro, o Senhor sabe que eu não vou me importar de lágrimas, deixar minhas lágrimas de fato jorrar, para de fato o cálculo realizar. Aí eu compreendi, de fato, o gelo a derreter. O quê? Tanta verme de fato a comer o gelo, aquilo que o gelo estava a fazer, verme, 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 verme. Sabe como é que é? Aí os verbos começaram de fato a se entender, muitos assim de se entender, parecia uma guerra ali a acontecer. E aí, tudo ali. E o gelo começou de fato a ferver, 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 uma explosão. Puf. Aí a gente achou pouco, aí resolveu de fato enviar. Sabe como é que é cabo de guerra para o outro puxar? O quê? Pensa um lado do cá, outro lado lá, cabo de guerra. A gente de fato, ó, tentando essa batalha ganhar. E o resultado é que muita mais coisa a gente começou de fato a realizar. E não dá para a gente simplesmente falar sem de fato pergunta, quer dizer, o outro argumentar. Santo Deus. Sim, porque sabe como é quando a gente entra para ensinar? Os alunos estão lá. Mas se o professor só falar, só falar, só falar, só falar, e nenhum aluno perguntar, aí fica difícil, de fato, da sabedoria o aluno alcançar. E até o próprio professor saber o que está a se passar. Então é natural o professor assim realizar. Ele chega lá, expõe o assunto. Aí o que é que ele faz? Começa de fato a interrogar. Porque ele sabe que se deixar a cargo dos alunos, muitos vão se negar, com medo de perguntar. Porque quanto mais pergunta realizar, mais o assunto vai se criar. O professor, aquele que ama o que está a fazer, ele vai trazer o básico para o aluno. Assim, ele sabe que a árvore ele está, de fato, a plantar, dando a semente para cada aluno, de fato, enxertar.
Aí pergunta. Aí quando de fato ele coloca o assunto para os alunos ali debater, ele sabe que os alunos vão aprender e vão de fato entender tudo aquilo que ele esteve de fato a dizer. O professor que chega apenas para falar e não importa de fato com o que o aluno vai alcançar, aí esse não tem a ciência do que é ensinar. Dali, porque encontrei o meio de sustentar e até gosta ali de ali estar, mas está longe dele conjugar o verbo amar naquele lugar. O professor que entra e sabe enxergar no corredor cada aluno de forma particular, a sua aula ele vai preparar para de fato a inteligência ele estimular de cada um que ali está. Por isso, eu digo, só existe um homem aqui que soube caminhar e levitar. Ele soube ser balança nesse lugar. Porque o tempo todo ele soube de fato pesar aquilo que Deus esteve a lhe dar, sem se prejudicar e sem prejudicar ninguém naquele lugar, ainda que ele não fosse a unanimidade de lá. Assim sendo, não basta, de fato, a gente pegar a água para analisar. É preciso, de fato, enxergar o que está lá, na água que estiveram, de fato, a criar. É muito mais podre do que a gente, de fato, pode imaginar. Porco a gente pode vacinar. E suíno, ele, de fato, virá. Mas desde quando suíno é algo que a gente pode considerar como elementar nesse lugar? Sim, porque suíno não costuma pensar. Suíno, com toda certeza, até merda vai procurar para o estômago acalmar. E a gente tratar o povo de um lugar como se ele fosse, de fato, porco, a gente fosse vacinar, mas a gente continua a espalhar merda em tudo quanto é lugar, porque a gente sabe que a vacina não vai tirar do porco aquilo que de fato a gente esteve a plantar. Que o porco vai continuar procurando merda em qualquer lugar para se alimentar. E essa é uma questão, de fato, muito difícil da gente aceitar. Mas é como é em qualquer lugar. Você pode, de fato, vacinar o porco, dizer, nossa, é suíno, e ele até engordar. Mas na menor possibilidade, a bosta vai estar lá e com toda certeza ele vai, na mesma da hora, ó, abocanhar. E não há nada a se fazer. Porque a bosta já vai estar lá em teu ser. A questão é, por que isso é tão difícil da gente entender? Porque a gente jamais compreenderia esse poder. A gente, de fato, pagou para ver. Eles sempre estiveram, de fato, a fazer coisas muito difíceis de entender, mas sabe como é que é? A gente
passou de fato a viver, não se importando muito com o que estava a acontecer. De repente, gente vai aparecer, gente começa a morrer, e assim vai. Vacina para cá, vacina para lá, outras doenças vão de fato levar, e a gente nunca esteve a se incomodar. Porque de repente é tanta doença nova no lugar e a gente não consegue de fato um único remédio para tratar. Assim fica difícil. De fato, a gente enxergar se a gente se recusa o tempo todo de usar vitamina A. Aprendizado. É bom um bocado. Se é assim, deixei o meu recado. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, meu dia, obrigada, família. Sei que o assunto é complicado, mas o fardo é tratado de acordo com o solicitado. E como o fardo de Deus não é leve nem pesado, assim ele sempre pode ser balanceado. Mas o dos homens, aí com toda certeza é descompensado. Nunca, de fato, nos traz um bom resultado. Obrigada, obrigada, obrigada e bom dia. Sorria, porque eu tenho certeza que eu sou motivo de muita alegria para aquele que é a minha estrela guia. E eu não decepciono meu divino nenhum dia. Assim, ele sempre me diz.